Música! Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você levando isso tudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal. Arte é tão legal. Você vê diferente que parece igual. Você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal. Arte é tão legal. Você vê diferente que parece igual. Viu? É isso aí, gente. Essa música aí bem dançante, bem, né? Nessa alegria toda que a gente vai fazer a nossa aula aí sobre a música. Nós vamos... A história da música, né? Deixar bem claro que a gente vai passar pelas várias fases que a música percorreu até chegar aí nessa diversidade que em todo lugar você tem uma música diferente, né? Tem uma música dançante, contagiante, né? Que a gente não cessa de se deixar levar pela sonoridade, pelo encantamento. Vamos lá, deixa eu colocar meu violão na estante dele para a gente começar a ver de onde é que vem o baião, vem do barro do chão. É isso aí. Olha só, a música na antiguidade, a música renascentista, a música barroca, a música clássica, a música brasileira e as características disso aí tudo, né, gente? A gente sabe que a música passou por várias fases, vários destinos, várias finalidades. E aí, na música medieval, né, tinha muito do cantochão, ou o canto do Papa Gregório, né, o canto gregoriano. Aquela música que era cantada mais nos mosteiros, né, onde os monges ficavam cantando o dia todo, repetindo aquela mesma mantra. Geralmente era uma música cantada a uma só voz, né? O tempo todo, tipo... Entendeu? Uma coisa bem, assim, bem mantra, bem no estilo do mantra, mas com a conotação religiosa, tá? Aí depois vem a música renascentista, que rompe totalmente com esse negócio de cantar uníssono, um único som na sua voz, entrando mais vozes, entrando a polifonia e uma liberdade para cantar a música que não era religiosa, tá? A música profana. Então, continua-se com a música religiosa, mas também agregando aí, né, juntando a isso aí também a música do mundo, a música profana, a música não religiosa. Então, elaborando mais aqui, você chega na música barroca, né, com a sofisticação, né? Aí aparece a ópera e a música clássica tem também seu expoente aqui com o genial Beethoven. Vamos lá, então. Vamos conhecer como isso foi caminhando, né? Na pré-história, a palavra música vem do grego musique, que quer dizer arte das musas. Uma referência à mitologia grega, sua origem não é clara, tá? As musas são as mulheres que inspiravam as canções segundo as lendas, né? Segundo os mitos. Na pré-história,
se apresentava com um caráter religioso ou ritualístico em agradecimento aos deuses ou como forma de pedidos pela proteção, boa caça, entre outros motivos, tá? E aí você está vendo uma ilustração de uma das musas, né? A Diana, com sua lira ali. Muito bem, a música na antiguidade. A música é incorporada à dança e ao teatro, formando uma totalidade. E ao som da lira eram recitados poemas. Então, essa parte que fala na lira, como fundo, né, enquanto o poeta, é o início do que a gente entende como o trovadorismo, né? Esse movimento aí que são que traz aos atuais, a atualidade aos cantores. Você veja que, por exemplo, nesses vasos, está aqui mostrando uma cena onde pessoas estão tocando, né? Estão colocando o som para o deleite, para a ambientação. A música era usada de várias maneiras e hoje em dia também, né? A música é até parte de uma terapia. A música na antiguidade era cheia do sentido ritualístico e o instrumento mais usado era a voz. A voz era o que se destacava mais na música antiga, o foco, né, o principal. E na Grécia, né, era uma forma de aproximação com as divindades, com os deuses. Tá bom? E no Egito? A música no Egito tem o seu sentido também, né? Olha os instrumentos que eles já produziam, né? A harpa, o trígone, a lira, a flauta vertical e olha aqui, vários instrumentos com sons diferentes, né? Então, do Egito, a música era praticada em grupo, né? Inclusive com a participação feminina. Era importante, né? As mulheres tinham vez. Fazia parte de rituais sagrados e militares. Os faraós faziam apresentações musicais nos grandes salões de seus palácios. Então, veja aí como a música tem um papel já de destaque, né? Já tem um papel, já tem a sua importância. Uma música triste leva as pessoas a ficarem tristes. Uma música alegre leva as pessoas a ficarem alegres também, eufóricas. E assim vai. Na Idade Média, né? O destaque era para o cantochão, aquele tipo de música que eu comecei a falar para vocês, né? Por volta do século IX, apareceu pela primeira vez a escrita musical, a pauta musical. O monge italiano Guido d'Arezzo sugeriu o uso de uma pauta de 4 linhas e esse sistema é usado até hoje, né, no canto gregoriano. Então vocês estão vendo aqui nessa ilustração, esse grande livro aí tem uma anotação, né, demonstrando a ideia do Guido d'Arezzo. O tipo de música mais antigo medieval consiste em uma linha melódica cantada sem qualquer acompanhamento. Veja aqui, olha, isso aqui é a definição importante. Esse estilo é chamado de cantochão ou canto gregoriano. Tem também uma noção do canto responsorial, que é aquele canto que uma pessoa canta um verso e aí as outras pessoas repetem. É o que acontece muito nos refrões das músicas, né? Quando o cantor, tipo, we will,
We Will Rock You. Né? Aí as várias pessoas cantam também. Não é isso? É esse tipo de música, só que naquele estilo, daquele momento lá. Falei essa música aí do Queen somente para dar uma referência mais atual, né? Bom, depois desse momento muito religioso da música medieval, aí a música começa a ter o seu momento de sofisticação, né? Começa a ficar mais complexa. Porque no Renascimento, os músicos se permitiram, né, a trazer outras vozes, trazer outros sons, juntar sons, o que a gente chama de harmonia musical, né, onde várias vozes se combinam. Então, o maior interesse pela música profana, que é a música não religiosa, uma escrita de peças para instrumentos, estes já não usados somente para acompanhar vozes. E os maiores tesouros musicais renascentistas foram compostos para a igreja, num estilo descrito como polifonia coral ou policoral, cantados sem acompanhamento de instrumentos. Então, essa música de coral, né, é o que a gente entende, né, que é uma música cantada só com vozes, né, e várias melodias juntas cantando. Tá? A música foi explorando várias e várias tendências. Tá bom? Um outro estilo se segue ao desenvolvimento da música renascentista, né? O termo barroco foi empregado pelos músicos para indicar o período da história da música que vai do aparecimento da ópera e do oratório até a morte de Johann Sebastian Bach, grande gênio da música alemão, né? Grande criador, um verdadeiro gênio. O Johann Sebastian Bach, ele teve seus estudos iniciais de música pelo seu pai, né? Através de seu pai, o Leopold Mozart. Desculpa. E o Johann Sebastian Bach, o pai dele, estou esquecido do nome dele agora. Mas o pai dele fez várias composições para que ele pudesse desenvolver. Eu estou confundindo porque o pai de Mozart também fez isso, né? O Leopold Mozart escreveu várias peças para ele desenvolver na peça, desenvolver a sua prática, né? O Johann Sebastian Bach, ele encontrou emprego numa igreja lá, onde ele era o organista, e ele tinha que compor todo dia uma peça diferente. Então o cara desenvolveu muito, não só a escrita, quanto a música. E para quem estuda música, isso que eu estou falando é muito válido, para quem estuda música é uma riqueza enorme. A música barroca é geralmente exuberante, ritmos enérgicos, melodias com muitos ornamentos, contrastes de timbres instrumentais e sonoridades fortes com suaves. Tá? Todo esse desenvolvimento, eu falei pouco ali sobre o Guido d'Arezzo, mas o Guido d'Arezzo, quando ele inventou o sistema de escrito, possibilitava que um músico, fazendo uma leitura, conseguisse tocar uma mesma música que outro músico fez. Entendeu? Então, é bem por aí. E a música clássica? A música clássica surgiu na Europa para divertir reis e rainhas por volta dos anos 1500. Quando o Brasil estava começando, né? Aí a música clássica começou a crescer. Era bastante usada também em cerimônias religiosas. Além de Bach, aquele Johann Sebastian Bach que eu falei, os compositores mais famosos de música clássica são Wolfgang Amadeus Mozart
e Ludwig van Beethoven. Mozart nasceu na Áustria em 1756 e criou mais de 50 sinfonias. O que acontece é que essas músicas, né, elas são músicas que têm uma duração maior. São músicas de mais de 10 minutos, com vários refrões, vamos dizer assim, com várias fugas diferentes, com várias, onde o músico ele mostra sua capacidade ao máximo. Como a gente tem aqui, ó, o Joseph Tannhäuser, numa reunião com outro gênio, o Liszt, ao piano, cercado de amigos. O Liszt é do mesmo nível do Beethoven, do Mozart, mais ou menos ali, né? Do mesmo nível, é exagero falar, porque esses aqui são gênios absolutos, tá? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre Beethoven. Ludwig van Beethoven é um rapaz que tinha uma excepcional tendência musical, né? Um excepcional talento, mas que, devido a alguns desentendimentos com seu pai e algumas surras que ele levou, ele foi perdendo a audição, foi ficando surdo. Imagina aí, né? O Ludwig van Beethoven nasceu em Bonn, na Alemanha, no dia 16 de dezembro de 1770. Filho e neto de músicos, com apenas 5 anos, sob a orientação rígida do seu pai, ele começou a estudar cravo, que era uma espécie de piano, violino e viola. Músico de orquestra mesmo. O que acontece é que o pai de Beethoven, vendo que ele tinha grande talento, queria exibir ele tocando, mostrar ele tocando para as cortes, né, para ver se os reis contratavam ele. Só que ele era contra isso aí. Então, na hora de fazer a apresentação, ele tocava tudo errado, propositalmente. O resultado disso é que o pai dele era desmoralizado. E aí, tome pancada no pé do vidro, né? Batia mesmo com a vassoura, com tudo. E aí, anos mais tarde, ele foi ficando surdo. E é interessante, ter um filme chamado Minha Amada Imortal, que conta a história da vida dele. É importante você ir lá e procurar saber, tá? Se você tiver curiosidade, história linda. Ok? Curiosidades aqui, ó. Os gêneros musicais: música religiosa, música folclórica, música erudita, música popular. Não é? Então, na música religiosa, a música é uma oração ou um agradecimento ao ser divino, né? Na música folclórica, é uma música transmitida pela tradição oral da comunidade. A música erudita é aquela música mais feita com os instrumentos, que eu estava falando ainda há pouco, né? Feita por pessoas que estudam música e que seguem ou rompem com padrões de composição. A música popular é uma música feita por compositor que alcança todas as camadas da sociedade. Então, diversas maneiras de se fazer a música que vai alterando aí com as suas finalidades, né, os gêneros musicais. Antigamente, a maior divisão que existia no tipo de música era se ela era religiosa ou não. E não sendo religiosa, uma outra divisão que entra é a divisão de que ela é feita por pessoas que estudaram música, ou então pessoas que têm, assim, autodidata, uma música mais popular. E vocês estão vendo aí a ilustração de uma guitarra, né, de um violão. Chama de guitarra na Espanha também, tá? A guitarra é o mesmo violão. E o violino, que é tipicamente o músico usado
é um instrumento usado mais em orquestras, tem um som bem agudo, bem diferente. Vamos ver aqui nessa curiosidade aqui, ó, sobre a música brasileira, né? A música brasileira também teve várias fases, uma jornada aí bem interessante, com vários barracos, com várias tretas, com várias confusões. A música brasileira nasceu da fusão entre as influências indígenas, africanas e europeias. Tudo no Brasil é resultado dessas fusões, né? Dessas misturas. Desde os ritmos tradicionais, como o samba, de origem, né, influência africana, até os estilos contemporâneos, ela reflete as transformações sociais e culturais do Brasil. O samba nasceu no Brasil, né? Ele não vem, mas com as influências dos tambores africanos, né? Dos lundus. É uma forma de expressão que carrega valores, identidade e diversidade. Olha a ilustração aí, que já sugere do que a gente está falando, né? E os principais gêneros musicais do Brasil. O Brasil é um continente, né, gente? Então tem tudo isso aqui e muito mais. Então você tem a rocha, axé, baião, bossa nova, carimbó, funk carioca, choro, forró, lambada, música sertaneja, música popular brasileira, MPB, rap, reggae, rock brasileiro, samba, shot, baião e... Nossa, o Brasil é uma coxa de retalhos, né? E o rock que surgiu em 1960 usa o canto e instrumentos elétricos amplificados com forte impulso rítmico, né? A jeito de tocar bem característico. Abrasileirado também, né? E o rap? O rap é um ritmo com rimas e poesias que surgiu no final do século XX nos Estados Unidos. É um dos 5 pilares fundamentais da cultura hip hop, que também tem sua leitura brasileira, não é? Entre os grandes movimentos da música brasileira, você tem aí a Jovem Guarda, que é uma mistura de rock e romantismo, com Roberto Carlos como maior destaque, né? Erasmo e Vanderleia. Esse pessoal aqui, né? Pois é, a Jovem Guarda. Aí vem a Bossa Nova com o Tom Jobim aqui, né? E João Gilberto também, né? No violão. E o rock brasileiro vem aí, os anos 80, com as letras do Legião Urbana, Renato Russo aqui, ó. Titãs, Barão Vermelho. E na música sertaneja, então, essa aqui é mais conhecida para o nosso lado aqui, né? Desde as raízes rurais até o sertanejo moderno, com duplas, o Zé de Camargo e Luciano, e muitos outros, né? Tem também artistas solo, né? São tantos que a gente até... Mas tem César Menotti, né? Tem... Enfim, é muita gente para a gente falar. O Brasil, como eu falo, é um continente. Tem pessoas que se destacam muito mais, são mais conhecidas fora do Brasil do que no próprio Brasil, né? A música regional e nordestina, a diversidade regional na música brasileira. Na música nordestina, você tem gêneros como forró, shot, baião, e os grandes artistas Luiz Gonzaga, Dominguinhos, né? Sivuca aqui, ó. Cada região possui ritmos específicos, como o frevo em Pernambuco e o carimbó no Pará, é isso? E a grande importância é a preservação da memória e da identidade cultural local.
Você está vendo aí o Pinduca aí, um carimbó lá do Pará, não é isso? Artistas famosos e a relevância internacional são nomes que conquistaram o mundo, nomes brasileiros, né? Elis Regina, Caetano Veloso, Gilberto Gil, como pilares da nossa MPB. Olha aqui, Carmen Miranda teve muito tempo como destaque na TV americana, né? Aparecendo lá para o mundo todinho, cantando música brasileira, gente. Carmen Miranda, reconhecimento internacional. A Anitta também ganhou um prêmio aí, né? Um Grammy Latino. Então, essas pessoas levam a música brasileira para outros países, né? Então, o que fica? O impacto cultural e a adaptação às tendências globais. Essa é a ideia, entendeu? Absorver o que o mundo está fazendo. Bom, vamos dizer aqui uma atividade? Bora fazer arte? Né? Você está vendo aí já na ilustração aí? Vamos ver o que a gente vai pedir aqui. Vamos tentar fazer uma paródia, né? Ou seja, a paródia ela aciona a intertextualidade como recurso de linguagem na criação de conteúdos. É um texto que traz influências de outro texto, criado antes, interligando-se a ele pela repetição do conteúdo verbal, pela forma ou pela temática do primeiro texto. A paródia pode ser feita a partir de diversos materiais, como literatura, música, pintura, cinema, fotografia e arte. O que é a paródia? Você vai fazer algo, criar algo baseado noutra arte que já existe. Olha aqui essa leitura feita aqui no quadro do Abapuru, né? Todos nós sabemos que isso aqui é uma referência a Abapuru, mas está feito de uma maneira totalmente diferenciada, não é isso? Como você tirar uma foto com um penteado igual, com um lenço como o da menina do Brinco de Pérola, ou como aí esse olhar aí da Mona Lisa. Então, olha só, mais sobre a paródia. A paródia é um gênero textual onde a criatividade deve ser explorada aliada ao conhecimento. Tá? Esse tipo de texto é uma imitação que pode ter um efeito cômico, contestador ou até mudança de contexto. Para fazer uma paródia, é preciso desconstruir ou reconstruir um tipo de texto. Há diferentes e variadas possibilidades para apresentar uma paródia. Nessa atividade, você pode criar a paródia de uma música, pode ser qualquer tema ligado às questões sociais. Então, gente, para você fazer uma paródia, você vai reescrever, né, do seu jeito, vai trocar a letra da música que você está ali. É uma maneira de fazer uma brincadeira. Como a professora já fez uma paródia com aquela música lá, para ela falar a fórmula da matemática do PAPG, né? Ela trocou a letra original da música por uma nova letra, que ela fez, experimentou, testou para ficar cantando igual. Então, é isso exatamente que nessa atividade você vai exercitar com a paródia, tá? Uma paródia pode ser feita também a partir de um desenho que você vai fazer, imitando o outro desenho, algum desenho famoso, né, que você queira fazer. Ou então você fazer um quadro vivo, fazer uma fotografia de um quadro artístico aí. Existem várias maneiras de você fazer a paródia. A paródia é uma cópia, é uma imitação, tá? E no caso da música, você pode
trocar a letra e fazer, em vez de fazer a letra com a mesma intenção do autor, você pode simplesmente fazer uma brincadeira, né? Pode fazer uma letra de gozação, no bom sentido, né? Você pode fazer até pegar uma fórmula matemática que você não domina direito e colocar uma música, pegar uma música e colocar isso na letra para você aprender a decorar. Tem muita gente que usa isso aí, tá? Quando quer, tem muita gente que usa isso aí quando quer aprender. Tem gente também que algumas orações, alguns salmos da Bíblia, quando quer decorar melhor, quando quer lembrar melhor, ter aquilo na memória, vai e faz uma paródia para poder ficar na mente melhor, né? Para poder guardar mais. Então, gente, deixa eu explicar melhor, deixa eu colocar melhor para você sobre essa atividade, né? Você tem a liberdade de fazer pelo lado da música, ou da fotografia, ou do desenho, uma paródia que é uma imitação de alguma obra de arte, tá? Você pode simplesmente fazer do seu jeito ou fazer aproximadamente igual, tentando imitar ali, tá? Você não tem nenhum grande compromisso, basta você experimentar fazer um trabalho desse tipo, tá? Só para você inicialmente começar a ver a liberdade, né, de expressão desse sentido, né? Naquele quadro O Grito, né, que tem aquela pessoa, a gente vê diversas leituras, diversas paródias no carnaval, né, com as pessoas tentando imitar, tentando até fantasias, né, o pessoal usa. Então, você também pode ter essa liberdade aí, também pode criar a vontade para montar a sua palavra. Então, se você tem alguma dúvida, você também pode contactar para a gente explicar mais detalhes sobre a paródia, tá? A proposta dessa atividade é você fazer uma paródia. Como eu já falei, pode ser na fotografia, pode ser no vídeo, né? Sempre com referência a uma obra de arte. Muitos artistas usam, no processo de criação, começar com a paródia para depois partir para caminhos totalmente diferentes. Muitas criações começaram dessa maneira, né? O artista começou a fazer de um jeito ali, imitando, aí depois foi modificando aos poucos, até tornar aquilo ali uma nova composição. Muitas vezes a gente nem reconhece, né, o que foi feito ali, né? Eu espero que vocês estejam assim, se identificando com a nossa tarefa. Espero também que a sua criatividade seja assim bem... você fique livre para criar, tá? Como eu já falei, você pode até mesmo criar uma historinha, né? Em homenagem a alguma outra história. Achei aqui uma maneira aqui bem legal de você entender. Vamos dizer que você fosse contar uma história de alguém, ou se fosse contar uma piada. Do seu jeito. É uma paródia, tá? Trocando as pessoas. É uma paródia também. Toda vez que você tenta imitar algo que já existe, que você faz com uma certa personalidade, de uma maneira assim, um pouco mais diferenciada, você está parodiando, né? Você não está criando nada novo, você está fazendo uma coisa que já existe, que as pessoas vão identificar, vão entender, mas que não é exatamente a mesma coisa que foi feita. Então, isso aí é o que caracteriza a paródia, tá? Então, você pode fazer música, ou você pode fazer um quadro, um desenho, ou você pode até criar uma pequena encenação. Você está livre
para poder ir nesses caminhos aí, tá, gente? Ok? Então, depois que você fizer essa atividade aí, você registra ela para a gente ver o que foi que você conseguiu criar. Para a gente perceber, você é livre aí, o que você vai fazer, tá bom? Ok? Chegamos então ao final dessa aula sobre música, né, hoje, onde a gente viu que a música começou, ela teve várias fases, várias finalidades. Né? A música começou sem esses instrumentos que a gente conhece. A música começou bem simples, uma única pessoa cantando, motivos religiosos, né? Dentro de uma grande igreja. Aí depois, quando veio o Renascimento, né, então a música deixou de ser apenas religiosa, e aí aparecem também as óperas, onde as pessoas contam histórias musicais, né, através da música, e assim vai. Né? Depois que passa dessa fase aí a música, várias e várias são as ideias dos grandes compositores, dos grandes talentos, né, que vão trazendo sempre novas formas musicais. E, como a gente sabe na arte, a revolução continua, né? Ok? Então, eu já expliquei demais, eu acho que já deu para entender direitinho o que você pode fazer aí, dessa liberdade que eu estou dando para você construir a sua paródia. Ficamos por aqui, então, até a próxima aula. Valeu!